Olá, eu sou Jefferson Santos e estamos aqui para gravar mais um Câmara Entrevista. Nessa oportunidade estamos recebendo aqui a Carol Fernandes, que é terapeuta. Carol, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço pelo convite. E nós vamos falar sobre o tema Construindo Relacionamentos Saudáveis, Superando Desafios. Carol, para a gente já iniciar aqui, a primeira pergunta é: como a autoestima e a autoconfiança influenciam nos relacionamentos afetivos saudáveis? Primeiro eu vou me apresentar novamente. Gente, eu sou Carol Fernandes, sou natural de Campanha, moro aqui em Pouso Alegre tem 12 anos. Hoje sou terapeuta sistêmica, ajudo mulheres que passam por desafios no seu relacionamento, que passaram pelo divórcio, a se reconstruírem. Respondendo a sua pergunta, Jefferson, primeiro nós vamos entender o que é autoestima e o que é autoconfiança. Autoestima é o ato de você estimar quem você é, de onde você veio, quem você se tornou, as decisões que você toma, os resultados que essas decisões trazem. Então a autoestima ela vai muito mais além do que uma roupa nova e um cabelo bonito. O mercado, por uma questão de incentivar consumo, resumiu a autoestima a essa aparência. Mas a autoestima mesmo, ela é algo muito profundo e muito forte e muito determinante na nossa vida. Se eu não tenho uma autoestima sólida, eu dependo de elogios para eu continuar. Eu dependo de ser reconhecida para eu fazer aquilo que eu preciso fazer. Se eu tenho uma autoestima abalada, qualquer crítica vai me paralisar. Então, a minha autoestima é exatamente isso. Eu saber quem eu sou, eu estimar quem eu sou, de onde eu vim, quem eu me tornei, as decisões que eu tomo, os resultados que essas decisões me trazem. Isso é autoestima. Agora, a autoconfiança. Se você é uma pessoa que está constantemente com a sensação de incapacidade, de insegurança, com medo de tudo o tempo todo, você está num relacionamento falido, mas você tem medo de sair, você está num emprego onde você vive frustrada, mas você tem medo de mudar, você está o tempo todo querendo ter controle sobre as situações na qual a gente não controla. Nós não temos controle sobre nada, não existe isso, nós não controlamos nada. Então, quando eu quero ter controle sobre todas as coisas e como isso não existe, eu não consigo, eu acabo me tornando uma pessoa extremamente insegura. E isso abala diretamente a minha autoconfiança. Se eu não tenho autoconfiança, se eu não confio em mim, se eu não sei do que eu sou capaz, a minha capacidade de realização, como eu vou confiar no outro? E aí é que entra a questão da autoestima e da autoconfiança dentro do relacionamento. Porque se eu não confio em mim, se eu não confio que o outro gosta de mim o suficiente para ficar comigo, como que eu vou conseguir confiar nesse outro? Então isso vai fazer com que o meu relacionamento seja um relacionamento constantemente em conflito, em desequilíbrio. Existem hoje dentro da constelação sistêmica, eu sou uma terapeuta sistêmica, tudo para mim é sistêmico, 3 leis que regem a constelação sistêmica, que é o pertencimento. Todos nós nascemos com a necessidade de pertencer a um grupo. Você pertence à sua família, seu grupo de trabalho, seu bairro, a sua cidade. Todos nós temos necessidade de pertencer. A segunda lei é a lei da ordem. Quem chegou primeiro é sempre maior do que quem veio depois. E a terceira lei é a lei do equilíbrio. É o equilíbrio entre dar e o receber que precisa acontecer em todas as relações, menos na relação de pai e mãe. Nós nunca vamos conseguir equilibrar o que os nossos pais fizeram por nós, porque eles simplesmente nos deram a vida. Não tem o que eu faça que vai fazer com que eu consiga equilibrar isso que eles fizeram por mim. Então, esse equilíbrio, ele não vai acontecer somente na relação de pai e mãe. Nas demais relações, todas as outras relações precisa acontecer esse equilíbrio. E no relacionamento afetivo não é diferente. Quando eu estou no relacionamento afetivo, com a minha autoestima abalada, sem autoconfiança, esse equilíbrio ele vai ficar 100% comprometido.
Por quê? O outro me cobra, eu estou o tempo todo cedendo. Ou então eu estou o tempo todo cobrando e o outro está o tempo todo cedendo. Isso vai desequilibrar a relação. Você já ouviu falar assim, ó, mas eu fiz tudo por ele e ele foi embora? É exatamente essa falta de equilíbrio. Quando você vai cedendo, a pessoa que está aqui em cima, ela fala, nunca vou conseguir equilibrar essa relação. Então ela tende a ir embora. É por isso que você faz tudo por aquele relacionamento e aquela pessoa te trai, aquela pessoa te abandona por uma outra pessoa, ela simplesmente chega no ponto de falar, não quero mais, não dá mais e vai embora, porque não aconteceu esse equilíbrio. Então a questão da autoestima abalada, da autoconfiança abalada, vai sim refletir diretamente no seu relacionamento afetivo, porque vai desequilibrar essa relação. Entendi. É muito importante essa explicação, né, dessa questão do equilíbrio, que eu acho que faz toda a diferença em qualquer tipo de relacionamento, né? Exatamente. Quando eu falo de relacionamento, eu estou falando de todo tipo de relacionamento. Relacionamento de pai e filho, relacionamento familiar, de amizade, de trabalho. Esse equilíbrio, ele precisa acontecer entre todas as relações. E na relação afetiva não é diferente. Excelente. E quais são os principais sinais de um relacionamento abusivo? E como a mulher pode observar e identificar esses sinais assim, de abuso? Muito boa a sua pergunta. Essa é uma pergunta que eu recebo diariamente no meu Instagram, porque eu solto posts, né, falando sobre esses sinais, são vários, e aí o meu direct nesse dia ele bomba. Nossa, eu tô vivendo isso e eu não sabia. Nossa, eu achei que relacionamento abusivo era só quando tinha agressão física. Gente, vamos partir de um princípio em que nada nessa vida começa com tapa na cara. Ninguém vai começar um relacionamento apanhando. E o relacionamento abusivo, ele é a construção de vários fatos e a agressão física é o último deles. Então existem vários sinais. Vamos começar lá no início do relacionamento. Aquele ciúme excessivo, mas que para quem está começando, e aqui eu quero abrir um parênteses, quando você entra numa relação muito carente, é como você ir no supermercado com muita fome. Quando você vai no supermercado com muita fome, você compra coisa demais, compra coisa que você não precisa, tudo parece bom. Quando você chega em casa, você observa que não precisava de nada daquilo. Quando você entra num relacionamento afetivo muito carente, você pega um sapo, coloca ele num pedestal e você só consegue enxergar ali um príncipe. Isso é consequência de uma criança ferida. Uma das consequências da criança ferida é a visão distorcida. Eu olho para aquela situação e não vejo perigo, ou eu olho para uma situação e vejo perigo o tempo todo. Então, o tempo todo eu tenho a sensação de que estão querendo me enganar, estão querendo me passar para trás, estão querendo aproveitar, abusar de mim. Ou seja, são dois extremos. Isso é consequência de uma criança ferida, um adulto com a visão distorcida. O que nós precisamos fazer? Enxergar as coisas como elas realmente são. Só que quando eu estou com essa visão distorcida, eu saio de um relacionamento ruim e eu entro em outro pior ainda. Porque eu não curei as minhas feridas. Então eu saio de um relacionamento ruim, vou para outro relacionamento carente. Lembra? Lá no supermercado com fome? Então, tudo que ele faz é lindo, maravilhoso. Um dos sinais do relacionamento abusivo é o ciúme excessivo. Só que no início, eu tô vendo ele como um príncipe. Esse ciúme excessivo, para mim, ele soa como demonstração de amor. Ai, mas é porque ele me ama, ele tá cuidando de mim. Então, é aquele cara que te controla, que quer saber tudo da sua vida, onde você tá, que hora que você vai chegar, onde você foi, com quem que você foi, o que você tá vestindo, o que você tá comendo. E você está se sentindo amada por aquilo. Porque você está com fome. Lembra lá no mercado, com fome? O segundo sinal é o cara que chega assim com uma... Eu costumo falar que é a pegada forte. Você entrou num relacionamento que o cara começou assim: mulher minha não faz isso. Mulher minha não faz aquilo. Mulher minha não veste isso. Mulher minha não vai nesse lugar. Mulher minha não tem amiga assim. Pode ter certeza que você está entrando num relacionamento abusivo.
Mas você tá com fome, só olha pro pedestal, só vê o príncipe lá e continuou no relacionamento. Aí vocês se casaram. E aí vem mais uma fase do casamento, do relacionamento abusivo, que é o isolamento. Como que esse isolamento acontece? Ele não vai chegar em você e falar assim, a partir de hoje você não fala mais com ninguém, você não sai mais na rua. Não é assim que funciona, gente. É tudo um processo. Então ele vai começar com aquela história assim, ó. Sabe aquela sua amiga? Ela tá dando em cima de mim. Eu acho melhor a gente se afastar dela. Olha, todas as vezes que eu vou na casa da sua mãe, eu percebo que ela olha pra mim assim de um jeito estranho. Eu acho que ela não gosta de mim. Convém a gente ir menos lá. Sabe aquele seu colega de trabalho? Então, eu acho que ele é meio traíra, qualquer hora ele vai te puxar o tapete, convém você sair desse trabalho. Vocês estão entendendo? Que o que está acontecendo aqui? Ele está te isolando. Ele está te tirando da sua roda de amigos, ele está te tirando do teu trabalho, ele está te tirando da tua família, ele está te isolando. Quando você estiver completamente sozinha, isolada, tendo só ele, aí vai começar a parte pior da história, que é a parte em que entra o abuso psicológico. Qual que é o próximo passo agora? Ele vai destruir a sua autoestima. De que maneira? Deixa a minha gordinha aqui. Vem cá, minha gordinha. Nossa. São as brincadeirinhas. Nossa, esse vestido em você ficou parecendo mais uma capinha de botijão. Misericórdia. Difícil, hein? É dessa forma que funciona. Aí eles vão fazendo esses elogios, né, essas brincadeirinhas, e você vai começando a se sentir realmente daquela forma. A sua autoestima vai se esvairindo ali, até chegar um ponto em que você começa a se sentir o cocô do cavalo do bandido. Esses dias uma cliente falou pra mim assim, o mosquito do cocô do cachorro. É tipo isso. Quando você tá com essa autoestima lá no chão, quais são os pensamentos que você começa a ter? Quais são os sentimentos que você começa a ter? Porque vamos abrir mais um parênteses aqui. Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação. Então, tudo começa no meu pensamento. Quais são os pensamentos que você começa a ter depois dessas brincadeirinhas? Você realmente começa a se sentir assim. E aí vem aquela ideia de que se esse relacionamento acabar, eu não vou conseguir arrumar mais ninguém. Se ele me deixar, eu vou ter que morrer sozinha, porque eu não vou conseguir ter mais ninguém. Quem que vai querer ficar com uma pessoa como eu? Isso acontece muito, gente, em casos de casamentos abusivos, e que o homem olha para a mulher e fala para ela assim, quem que vai querer uma mulher com 3 filhos? Quem que vai querer uma mulher com um monte de criança? E você começa a acreditar nisso. Você começa a achar que de fato, realmente, você não tem valor nenhum, que ninguém vai te querer e que se você ficar sozinha é o fim da vida, que você precisa de alguém para você sobreviver e você vai ficando ali. Você vai ficando ali naquela situação. Depois que você está com a sua autoestima destruída, ele começa a invalidar os teus sentimentos. O que que é isso? Sabe quando aconteceu algo grave no seu relacionamento? Você ficou super chateado, mas quem foi o causador foi a outra parte. E ele chega e fala assim, você está fazendo muito drama, para com isso, deixa de bobagem. E aí você começa a falar assim, nossa, mas será que eu estou fazendo drama mesmo? De repente eu sou muito chata, né? De repente sou eu que estou fazendo tempestade com um copo de água. Todo relacionamento é assim mesmo. A vida é assim mesmo. A vida de todo mundo é assim. Todo relacionamento é assim mesmo. Tá tudo bem. Aí você engole aquilo. Aí passa um tempo, acontece novamente. Aí a mesma história. Aí passa um tempo, acontece novamente. Aí ele faz todo um trabalho assim muito bem feito, que ele fez uma coisa errada. Eu tô falando ele aqui, gente, mas tem muito homem também passando por relacionamento abusivo. Então isso poderia ser um ela. É só para vocês entenderem os lados. Ele fez alguma coisa errada, né? Fora daquilo que vocês combinaram como casal. E aí ele vai fazer uma construção, assim, que vai parecer que, no final das contas, a errada é você. É um jogo. E aí você começa a
ficar buscando em você o motivo para aquilo ter acontecido. Isso é muito comum quando acontece a traição no relacionamento. A mulher, ela tende a ficar buscando nela o motivo daquela traição. Será que é porque eu tô muito gorda? Será que é porque eu tô muito feia? Será que é porque eu não sei gemer direito? Será que é porque eu deixei faltar, eu não dei atenção devido, o amor, o carinho devido? Ela começa a buscar nela a culpa, a responsabilidade, o motivo para aquela traição ter acontecido. Eu dei o exemplo da traição, mas isso acontece com todos os aspectos dentro da relação. Educação dos filhos, questão financeira, um negócio que fez e que não foi tão legal. Foi ele que fez, mas ele vai construir uma situação em que vai parecer que a culpa é dela. E ela realmente começa a se sentir assim. Então ela vai chegando à conclusão de que ela não dá conta mais nem de cuidar da casa sozinha. Que ela tem que ficar ali naquele relacionamento. Que se ela sair dali, a vida dela acaba. Ela é uma inútil, uma imprestável, uma incapaz, só faz coisa errada. Tudo que ela faz é errado, ela não consegue dar conta de nada, ela não consegue sobreviver sozinha, então o lugar dela é ali mesmo. Aí ela vai ficando, vai ficando, vai ficando. Até chegar um momento em que essa pessoa vai começar a quebrar as coisas dentro de casa. Começa a quebrar os objetos dela, começa a quebrar os objetos de dentro de casa. A mensagem por trás disso, gente, é a seguinte: hoje eu tô quebrando isso daqui, mas amanhã pode ser tua cara. Quando esse tipo de situação começar a acontecer, pode ter certeza que a agressão física tá logo ali. Então tá faltando muito pouquinho para a agressão física acontecer. Se acontecer uma agressão física sem um fato, tá tudo bem. Mas e se não? E se essa agressão física já for pros finalmente, se foi uma facada, um tiro que vai tirar a sua vida? Um atropelamento que vai tirar a sua vida? Então a pergunta que eu quero deixar hoje aqui é: se você viu algum desses sinais no seu relacionamento, o porquê que você continua ainda aí? Muitas mulheres chegam e falam para mim: por causa dos meus filhos. Gente, é um peso muito grande para colocar nas costas de 2 crianças, de 3 crianças, de 1 criança. É um peso muito grande para você colocar nas costas de quem nem sabe o que está acontecendo. Ah, mas eu dependo dele financeiramente. E isso aconteceu por falta de diálogo. Porque num casal onde o marido sai para trabalhar e a mulher vai ficar em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, precisa ter acontecido antes disso um diálogo de como vai funcionar a vida financeira desse casal. Como essa mulher vai ficar completamente dependente do dinheiro dele. Ah, eu preciso de dinheiro para fazer unha, eu preciso de dinheiro para fazer um cabelo, eu preciso comprar uma roupa. Ou não, um X% do salário que você ganha, que não é só seu, que é de vocês, vai para a conta dela. E ela vai fazer com esse dinheiro o que ela quiser. Se ela quiser só guardar esse dinheiro, ótimo, maravilha. Porque se um dia ela precisar sair desse relacionamento, ela tem condições. Agora, essa mulher decidiu ficar em casa, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua casa, você trabalha, tudo que você ganha é só seu. Uma hora esse casamento dá ruim, ela percebe que esse relacionamento é abusivo, ela vai querer sair dali e não tem condições. Por quê? Porque ela depende financeiramente. Então, vocês entendem que foi uma falta de diálogo lá do começo? A falta de alinhamento lá do começo? Nada começa grande, tudo começa pequeno. Então, o problema que a gente está vivendo hoje, que é desse tamanho, ele começou por falta de uma conversa lá no começo, por falta de um alinhamento lá no começo. Então, se você percebeu algum desses sinais no seu relacionamento e ainda está começando, não pague para ver. É dessa maneira que funciona. Eu vou repetir. Nada começa com um tapa na cara. Tudo começa muito lindo. Só que se esse muito lindo estiver estranho, busque informação, busque ajuda, procure se informar, busque saber mais da vida dele, de como foram os outros relacionamentos, se envolva na família dele para você ver como é que é o comportamento dele na família, o que a família fala dele, para você não ir no supermercado com fome. Muito bom, muito bom. E assim, para a mulher, depois que ela sai de um relacionamento abusivo, para ela reconstruir a identidade dela,
Quais são os recursos disponíveis para ajudar ela nessa reconstrução? Muito bom. Eu tenho um programa hoje, né, que chama Me Separei aos 40, e agora? Esse programa, ele é justamente para reconstrução da identidade, da essência, da vida pessoal, emocional e profissional dessa mulher. Porque um relacionamento abusivo, ele vai destruir a identidade dessa mulher. Ela sai desse relacionamento completamente sem saber quem ela é. Por quê? Porque ela gostava de pizza e ele de comida japonesa. Então, toda vez que eles iam sair, era para comer comida japonesa. Por fim, ela foi esquecendo que ela gostava de pizza. Ela gostava de praia e ele gosta de piscina. Todo passeio deles envolve piscina. Ela foi esquecendo que ela gostava de praia. Até chegar um momento em que ela olha e fala assim, mas quem sou eu? O que eu gosto de fazer? O que eu não gosto de fazer? O que me dá prazer? Ela não sabe de nada disso. Ela não sabe o que ela veio fazer aqui, ela não sabe qual que é a missão e o propósito de vida dela. Então, é um trabalho de reconstrução mesmo que eu faço dentro desse programa. Eu vou reconstruir a identidade dessa mulher, a real identidade dela. Nós vamos resgatar a essência dela. Com esse trabalho feito, ela reencontra com seu propósito e a sua missão, e aí nós estamos prontas para traçar um planejamento e uma execução de vida pessoal, profissional e financeira, onde ela vai começar a entender que ela tem condições de andar com as próprias pernas, de andar sozinha, sem depender de ninguém, que ter um relacionamento não é uma questão de dependência, mas sim porque é prazeroso, porque Deus criou a gente para se relacionar, ninguém foi criado para ficar sozinho. Só que eu preciso estar nesse relacionamento porque eu quero, porque ele me faz bem. Eu não posso estar ali porque eu preciso. Eu preciso porque eu não tenho uma casa, eu preciso porque eu não tenho um salário, não. Quando você reconstrói a sua identidade, resgata a sua essência, reconstrói a sua vida pessoal, profissional, emocional e financeira, você vai estar num relacionamento porque você quer, porque te faz bem. Esse é o caminho que deve ser percorrido, é um caminho de reconstrução. E, gente, não é puxando a sardinha para o meu lado, não, mas é humanamente impossível você passar por isso sozinha. Não tem condições. Você precisa de uma ajuda profissional. Você precisa de uma ajuda profissional para sair desse lugar, você precisa de uma ajuda profissional depois que você saiu desse lugar. Isso é um fato. Sozinha fica muito mais difícil e muito mais demorado. Com a ajuda profissional, você passa por esse processo de uma forma mais leve e, principalmente, mais rápida. Você começa a se descobrir uma mulher que você nem sabia que existia dentro de você. Com o tempo, nesses relacionamentos abusivos, a pessoa vai perdendo a identidade, infelizmente. Perde completamente. Pra gente, assim, ter uma ideia de relacionamentos saudáveis, né? Pra gente trazer agora pra outra questão, pra dar dicas para as pessoas que estão nos assistindo, de como ela vai entender que esse sim é um relacionamento saudável, e para a gente cultivar isso e multiplicar também essas coisas boas dos relacionamentos. E existe, tá, gente? Existe muito relacionamento saudável. Fala assim, mas onde que tá esse parceiro, essa parceira saudável? Existe. A questão é que nós funcionamos por frequência. Vocês, quando forem assistir o programa, vocês vão precisar estacionar a TV de vocês numa frequência. Nós funcionamos da mesma forma. Se eu estou ferida emocionalmente, se eu estou com traumas da infância, com bloqueios emocionais, porque o que nós aprendemos sobre relacionamento, gente? Eu costumo dizer assim, você vai trabalhar no administrativo de uma empresa, você fica 4 anos numa faculdade. 4, 5, nem sei. Você vai trabalhar aí, ser um dentista, um médico, você fica 10 anos estudando. Aí você vai se casar, você vai construir uma família, você vai ter filhos, você vai precisar administrar uma casa e não tem preparação nenhuma. O que nós aprendemos sobre relacionamento é o que nós vimos nossos pais viverem. E o que os nossos pais aprenderam? O que eles viram os nossos avós viverem. E relacionamento abusivo precisou virar crime para que diminuísse um pouco. Então, o relacionamento abusivo era a coisa mais comum do mundo. A mulher que se anulava,
A mulher, durante um tempo, ela foi vista como a empregada da casa e a reprodutora da família. Então, é aquela mulher que se anulava, que não tinha vez de voz, né? A vontade dela, os sonhos dela, o desejo dela. E aí, o que acontece com isso? Quando essa mulher descobre que ela pode um pouco mais do que isso, ela pode ir muito além disso, ela não aceita mais ficar nesses relacionamentos. Aí ela sai de um ruim e entra no outro pior, sai de um ruim e entra no outro pior. Por quê? Porque justamente nós funcionamos por frequência. Então você precisa curar suas feridas internas para que você comece a atrair para a sua vida esses relacionamentos saudáveis. E como que isso acontece? Pensa numa pessoa que tem um ranço da tal da história da metade da laranja. Sou eu. Sou eu. Porque se eu sou uma metade, o que eu vou atrair? Outra metade. 2 incompletos. 2 incompletos, exatamente. 2 metades. E 2 metades vivem como? 2 metades vivem cobrando. Por quê? Porque eu quero o que eu não tenho, eu quero que ele me dê. E o que ele não tem, ele quer que eu também dou. Só que ninguém tem condição de dar nada pra ninguém aqui, porque são 2 incompletos. São 2 metades. Sim. E essas 2 metades não vão se completar. Eu ouço muito assim, ó, eu não estou bem, eu preciso arrumar alguém. Gente, o processo é o contrário. Não pode ser dessa forma. Eu estou bem, eu preciso de um tempo para mim, eu preciso descobrir quem eu realmente sou, eu preciso ter clareza dos meus princípios, dos meus valores, das minhas crenças. Eu preciso aprender a ter prazer na minha própria companhia. Eu preciso aprender a ir numa cafeteria sozinha, ir no cinema sozinha, ir na piscina sozinha, fazer uma viagem sozinha. Eu preciso ter prazer na minha própria companhia. Quando eu estiver me sentindo completa comigo mesma, suficiente para mim, feliz comigo mesma, eu vou atrair para minha vida uma pessoa dessa forma e nós 2 juntos vamos transbordar um na vida do outro. Então, existem 3 pilares que regem um relacionamento saudável, que é o amor, a disponibilidade e o sexo. O que difere uma amizade de um relacionamento afetivo é justamente a questão da sexualidade. Então, será que você está disponível realmente para ter uma pessoa? Será que você está atraindo para a sua vida uma pessoa disponível para você? Ou você está atraindo para a sua vida aquela pessoa que te liga só quando não tem nada para fazer, que te liga só durante a semana, um sábado à noite, um horário nobre, não aparece, não dá nem notícia. Então, comece a observar tudo isso para você perceber se o relacionamento que você está vivendo é um relacionamento saudável ou não. Dentro de um relacionamento saudável existe muita dedicação, companheirismo, lealdade, diálogo, amor, carinho, respeito. Isso constrói os 3 pilares que eu falei no início, que é o amor, a disponibilidade e a questão da sexualidade. Excelente. Na questão das redes sociais, né? A gente sabe que muitos relacionamentos acabam sendo afetados pelo mau uso, né? Por coisas erradas que são feitas nas redes sociais. Como a gente consegue evitar que a gente tenha problemas emocionais em relacionamentos por conta de rede social? A primeira questão da rede social, Jefferson, é a questão da comparação, sabe? Eu costumo falar assim que bastidor não termina com dor à toa. E aí a gente pega e compara o nosso bastidor com o palco do outro. O que está acontecendo ali na rede social, gente, é o palco. Ali você não tem problema, ali não tem dificuldade, ali não tem desafio, ali não tem diferença, ali tudo é lindo. Aí você pega o que está acontecendo lá e começa a comparar com a sua realidade, com o seu bastidor. Só que aqui no seu bastidor tem diferença, tem desafio, tem problema, tem coisas que precisam ser alinhadas. E aí você vai comparando e você vai começando a achar que o problema está no seu parceiro. O problema está nos seus filhos, que o filho da mocinha lá da rede social não pisa na lama, não fica doente, não tem febre na madrugada, que é só o seu que tem. Que o companheiro da mocinha lá da rede social
não ronca, não tem chulé, não gasta dinheiro demais com acessório de carro. Você começa a achar que é só o seu que faz isso. Então, o principal problema da rede social é a questão da comparação. Eu sempre dou para as minhas clientes o seguinte conselho: sigam as pessoas que fazem bem para você. Sigam aquelas pessoas que te inspiram, aquelas pessoas que te trazem coisa boa. Aquelas pessoas que fazem com que você se sinta diminuída, para de seguir. Você está se comparando e você está se colocando numa posição de menor que elas, de inferior. Então, para que seguir essas pessoas? Siga aquelas que vão acrescentar, aquelas que vão te impulsionar, aquela mulher que você olha e fala para ela assim: poxa vida, eu queria ser igual a ela, eu vou fazer o que ela fez para me conseguir isso. Agora, aquela que te traz aquele sentimento: nossa, a vida dela é muito legal, a minha é muito ruim. Para de seguir. Está te fazendo mal, está sendo tóxico para você, então para de seguir. A outra questão da rede social, que seria um terceiro ponto, né, é o excesso. O excesso de tela. É homem hoje curtindo tudo que é foto, de tudo que é mulher bonita, gostosa, de biquíni que aparece. Gente, a sua companheira, ela vai se sentir diminuída com um comportamento assim. Isso não é legal, isso é tóxico. Isso faz parte, isso é um comportamento que faz parte de um relacionamento tóxico. Então, se você tem esse comportamento, está te faltando maturidade. Está na hora de crescer, está na hora de se comportar como homem, como mulher de verdade. Curta as fotos do seu marido, do seu namorado, da sua namorada, mas não fica curtindo fotos de mulheres aleatórias. Isso é tóxico. A quantidade de tela. Esses dias eu vi um meme, eles saíram para jantar e aí a mulher pegou um capacete e colocou o celular assim na testa. Quem sabe assim ele olha pra mim. Hoje eu vi de manhã, tem os 3 macaquinhos, né? Eu sou apaixonada nos 3 macaquinhos. O cego, o surdo e o mudo. Aí eu vi assim, apareceu agora o 4º macaquinho. Esse não te vê, não te ouve, não fala com você. Aí tem um macaquinho assim segurando o celular. Então, o celular ele é muito bom. A tecnologia é muito boa. Hoje a gente resolve a vida no WhatsApp. Mas tenham controle. Saibam colocar limites. Na hora que vocês forem dormir, vão dormir juntos, larga esse negócio para trás. Final de semana, guarda, deixa no carro, deixa em casa, tenta sair um pouco sem o telefone, para você conseguir dar atenção um para o outro, para ter um tempo de qualidade um com o outro. Porque a questão não é a rede social em si, a tecnologia em si que é ruim, é a gente que não sabe usar dela, que deixou ela ruim. Sim, eu concordo com você nesse ponto. Tudo tem que ser equilíbrio, né? Temos que manter o equilíbrio em todas as áreas, né? E vamos falar agora da importância do diálogo nos relacionamentos, né? O que você pode trazer para a gente de dicas nessa questão do diálogo que pode ajudar, né, no desenvolvimento e como desenvolver uma prática boa de diálogo nos relacionamentos? Diálogo ele é essencial em todas as relações, em todas as situações, né? E é algo tão desafiador, principalmente num relacionamento afetivo onde homem e mulher são seres humanos completamente diferentes. Gente, nós funcionamos de maneira completamente diferente. A cabeça de um homem funciona de uma maneira completamente diferente de uma mulher. Hoje eu estava falando com uma cliente que eu atendi de manhã, falei, gente, a cabeça do seu marido é assim, ó, você chega e apresenta um problema para ele. Ele quer te dar a solução. Se não tem solução, ele não quer falar daquele problema. Porque ele quer, o homem é a energia do agir, do ir e do fazer, é a energia da ação. A mulher é a energia do intuir, do gerar, do parir, do cuidar. O homem não, o homem é ação, é ir e fazer. Então eu chego para ele com um problema, ele quer trazer para mim a solução. Se aquele problema não tem solução, ele não quer falar daquilo. A cabeça do homem funciona mais ou menos dessa forma. Só que durante uma relação, a gente vai colocando muita sujeira embaixo do tapete, né? Você vai colocando a sujeira embaixo do tapete. Vai chegar uma hora que vai dar uma ventania, esse tapete vai voar, essa sujeira vai aparecer. Então, é melhor você estabelecer o que eu costumo chamar de conversa difícil. Conversa difícil não é uma briga. Conversa difícil não é um acusando o outro, não é um cobrando do outro. Conversa difícil começa com isso não está me fazendo bem, o que nós podemos fazer para melhorar isso daqui? Conversa difícil não tem eu, conversa difícil tem nós.
Eu falo que amizades duradouras, existe conversa difícil. Uma empresa, para funcionar, para ela realmente ser uma empresa, ela tem várias reuniões. O que acontece nessas reuniões? Conversas difíceis. Então, um relacionamento, uma família, não vai funcionar sem essas conversas difíceis. E aí, a mulher faz muito assim, ó. Tem uma louça na pia, ela tem 39 coisas na mente que ela precisa fazer. O homem chegou do trabalho, não tem nada para fazer, ele está descansando. E na cabeça dela tá assim, será que ele não tá vendo que eu tô precisando de ajuda? Não, ele não tá vendo. Ele não sabe o que está passando na sua cabeça. Ele não sabe que você gostaria que ele lavasse a louça para você. Você precisa falar. Mas é absurdo, porque eu no lugar dele teria visto cabeças diferentes. Homem e mulher, cabeças diferentes. Então você tem que falar. Olha, eu tô com muita coisa para fazer hoje, tem uma louça ali, será que você pode lavar? É dessa forma, gente. Aí você não fala. E aí ele também não adivinha, e aí você fica bicuda, e aí você fica dando patada, e aí você fica sem educação, e aí o que estava tudo bem vai virar um negócio, e no final das contas vocês ficaram uma semana, 15 dias sem se falar um com o outro, porque não teve o diálogo. Sendo que, conversa. Não se engane, gente. Relacionamento saudável existe, o amor existe, mas ele exige maturidade. Maturidade emocional, maturidade pessoal. Você precisa fazer coisas que você não gostaria de fazer. Você precisa falar o óbvio. O óbvio precisa ser falado. Eu ouço todos os dias. Mas será que ele não está vendo? Não. De novo, ele não está vendo. Ele não sabe o que está passando na sua cabeça. Você precisa falar. Se você não falar que todo final de semana comer pizza você não gosta, ele não vai saber. Ele vai achar que está te agradando. Se você não falar que de vez em quando vocês precisam fazer uma viagem sozinho, ele não vai saber que você quer ir sozinho com ele. Você precisa falar. Então, o diálogo precisa acontecer. E homens, percam esse medo que vocês têm de falar. Falem, se exponham, ponham as suas ideias, os seus sentimentos para fora, as suas feridas, as suas expectativas para fora. Porque se vocês não colocam isso para fora, vocês começam a achar que o relacionamento de vocês é o pior do mundo e começam a ir buscar lá fora o que não tem aqui dentro. Mas que se tivesse tido uma conversa madura aqui dentro, um alinhamento aqui dentro, você teria aqui dentro muito melhor do que o que você está buscando lá fora. E assim, a gente já chegando na nossa última questão aqui, que dicas você pode dar, né, para os casais que hoje em dia, trabalhando nessa área, você já sabe mais ou menos quais são as principais dificuldades dos casais. Então, quais são as principais dificuldades e que dica você pode dar para eles, já deixando uma mensagem de superação nessas dificuldades que são enfrentadas no dia a dia, hoje, nos casais? A primeira questão é que nós precisamos aprender a honrar a nossa ancestralidade. E honrar não tem nada a ver com você fazer exatamente o que seu pai e sua mãe quer, do jeitinho que seu pai e sua mãe quer. Porque nós precisamos entender, gente, que pai e mãe são homens e mulheres comuns, fadados a erros, acertos. Então eles vão errar também, eles não sabem exatamente o que é bom para você. Honrar, eu aceitar, eu acolher no meu coração, meu pai e minha mãe, do jeitinho que eles são. Quando eu fico assim, mas a minha mãe tinha que fazer assado, o meu pai tinha que ter feito assim, eles têm que morar X, eles têm que ir no médico Y, eu estou invertendo os papéis. Quem veio primeiro é sempre maior do que quem veio depois, então pai e mãe é sempre maior. Então eu vou respeitar a decisão deles, eu nunca vou interferir no livre-arbítrio do meu pai e da minha mãe. Isso é honra, isso é honrar pai e mãe. Quando eu estou honrando a minha origem, eu aprendo, eu consigo honrar a origem do meu companheiro, da minha companheira. Porque é exatamente isso que eu preciso fazer. Então, honrar a sua origem, honrar de onde você veio, honrar a origem do seu companheiro, da sua companheira, porque eles também têm uma história, ele também tem uma origem, e ter tempo de qualidade. E nesse tempo de qualidade, eu poderia ficar 1 hora aqui falando só disso. O que acontece?
Nós viemos de uma cultura, de uma sociedade em que principalmente mulher, a partir do momento que você se tornou mãe, que você se casou, é como se o seu ser humano tivesse morrido, o seu indivíduo tivesse morrido. Só que atrás de uma esposa existe uma mulher, atrás de uma mãe existe um ser humano. E aí tem uma dinâmica que eu faço, que é o eu indivíduo, o eu família e o eu social. O que é esse eu indivíduo? Sou eu com a minha individualidade. Quando eu me casei, quando eu me tornei mãe, gente, as minhas necessidades básicas de descanso, de não fazer nada, de me divertir, de ter um hobby, elas continuaram existindo. Isso não morreu, continuou existindo. Então eu preciso fortalecer esse eu indivíduo com a minha individualidade, cuidando dela. O que acontece? Individualidade é completamente diferente de privacidade. Num relacionamento, a sua privacidade acaba. Senha de celular, um tem do outro. Você tá no vaso, o outro tá escovando o dente. Você acabou de sair do banho, tá trocando de roupa, ele entra no quarto. A privacidade vai acabar. Mas a individualidade, ela nunca pode acabar. Quando essa individualidade acaba, eu vou fraca pro meu eu família e eu abro brecha pro eu social, ficar dando pitaco no meu eu família. Carol, do que você tá falando? Eu família é cônjuge e filhos não casados. Se seu filho casou, ele não é mais sua família. Ele é seu familiar agora. Então ele tá lá no eu social, que é a minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus cunhados, minha sogra e a sociedade. Então, quando eu não cuido do meu indivíduo, do meu eu individual, eu vou fraca pro meu eu família, eu abro brecha pro eu social ficar dando pitaco ali, e é aonde vem todos os conflitos, porque aí a sua sogra querendo dizer como é que você tem que dirigir sua casa, sua família, até teu vizinho tá querendo te ensinar como é que você tem que criar seu filho. Por quê? Porque você não cuidou de você, você não fortaleceu a sua individualidade, você não teve um tempo de qualidade para você, você não teve um tempo de qualidade só para os seus filhos, um tempo de qualidade só para o companheiro ou para a companheira, um tempo de qualidade para a família. Resumindo o que você pediu, as dicas é: honra a sua origem, honrar e aceitar pai e mãe no coração do jeitinho que eles são. Não é fazer o que eles querem e também não é ficar fazendo tudo o que eles estão falando para você fazer do jeito que eles estão falando, e também não é interferir na vida deles. Honrar a origem do seu companheiro, ele também tem uma história. E ter tempo de qualidade. Tempo de qualidade para você, para os seus filhos, para o seu companheiro e para a sua família. É dessa forma que você consegue fortalecer um relacionamento, buscando o equilíbrio entre as 11 áreas essenciais da sua vida. Se você não sabe quais são essas 11 áreas essenciais da sua vida, pode me chamar lá no meu Instagram, no meu WhatsApp, eu mando para você um PDF de quais são essas 11 áreas e o que precisa conter em cada uma dessas 11 áreas. Lá tem a necessidade de você desenvolver a sua espiritualidade, hobby, diversão, o tempo com o familiar, com a família, tudo separadinho. É o equilíbrio nessas 11 áreas que vai te trazer a plenitude, a prosperidade, a alegria, a felicidade que você tanto busca. Carol, muito obrigada por essas dicas, muito obrigado por compartilhar com a gente, com a nossa audiência, todas essas informações que eu acredito que vai ser muito valiosa para as pessoas que estão assistindo. E se você pensou em alguém também que você deseja que assista essa entrevista, talvez você tenha pego no meio essa entrevista no canal digital 18.2 da Câmara Municipal, mas você também pode acessá-la através das nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto também no Facebook, e encaminhe, marque as pessoas aí nos comentários para que elas também vejam esse conteúdo que é muito valioso. E mais uma vez, muito obrigado. As portas da TV estão abertas para outros momentos que você queira vir também, trazer assuntos, de repente, que é um assunto muito vasto. Sim. De repente a gente quiser fazer um determinado assunto dentro desse tema, para você voltar aqui e fazer
mais uma entrevista com a gente, as portas estão abertas. Eu estou à disposição, gente. É só marcar que eu venho com o maior prazer. Compartilhar conhecimento é o que me dá motivo para viver. Muito obrigado, e é isso. Esse foi mais um Câmara Entrevistas. Convido você também a se inscrever aí no nosso canal para ser notificado assim que novo conteúdo for adicionado às nossas redes sociais e continuar nos acompanhando aí na TV Câmara de Pouso Alegre. Até a próxima entrevista e um abraço.